e zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade, ensinam a sua língua a falar mentira, andam se cansando em obrar perversamente. A tua habitação está no meio do engano, pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei, porque de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano, com a sua boca fala cada um de paz com seu companheiro, mas no seu interior arma-lhe ciladas. Porventura, por estas coisas não os visitaria? Diz o Senhor. Ou não se vingaria a minha alma de gente tal como esta? Então veja aí a reclamação de Deus e a dor sentida por Deus, que é refletida no profeta Jeremias. Jeremias deseja ser uma fonte de água. Ele diz aqui que ele queria que a sua cabeça se tornasse águas, seus olhos uma fonte de lágrimas, para chorar por aquele povo, para lamentar diante de Deus por aquele povo, pela situação que aquele povo estava vivendo, pelo futuro trágico que aquele povo teria, se não se convertesse imediatamente, não havia mais tempo. Jeremias era então orientado por Deus a trazer uma mensagem duríssima para aquele povo. E ele chega ao ponto de dizer: ah, Senhor, se eu tivesse lá no deserto uma estalagem dos caminhantes, um hotelzinho, uma pensãozinha, alguma coisa, onde eu ficasse ali no deserto, lá longe, lá os caminhantes passariam, diriam só as notícias. E eu não estava aqui no meio desse povo, sentindo isso que eu estou sentindo, essa dor tremenda. Nós podemos lembrar do apóstolo Paulo, que dizia para os Gálatas: ah, meus filhinhos, por quem sinto de novo as dores de parto. É difícil olhar para o povo, para a situação de pecado, para o juízo de Deus que virá, e a pessoa não sentir nada. É a falta de comunhão com Deus. Aquele que tem comunhão com Deus sente a dor que Deus sente, sonha os sonhos de Deus, tem visões de Deus, tem revelações de Deus, olha em volta e vê o pecado, e combate o pecado, e luta contra o pecado, e intercede pelos pecadores, pede misericórdia a Deus, como fez Moisés, intercedendo por aquele povo pecador, como fez Samuel, intercedendo pelo povo que queria outro governante, não queria mais Deus sobre eles, como fez Oséias, intercedendo pelo povo de Israel, que vivia na idolatria, o Israel do Norte. Então nós vamos ver nesta lição sobre isso. Então ele diz: meus olhos é uma fonte de lágrimas, que ele queria chorar, interceder. Então Jeremias continua a expressar sua angústia por causa do povo rebelde de Deus e de sua recusa em arrepender-se e assim escapar da destruição que se aproxima. Queria chorar, mas sua dor era profunda demais para ele viver em lágrimas. Essa dor era tão grande que ele não conseguia passar essa dor para as lágrimas, para chorar o dia e noite por esse povo. Então, exclamações de angústia, declarações de culpa e advertências sobre o castigo inevitável do povo estão por todo esse capítulo aí, 9 do livro do profeta Jeremias. Então Jeremias é comumente chamado então o profeta das lágrimas, ou profeta chorão. Você olha, por exemplo, 14:17, confere lá. Então é um profeta que chora de dia e de noite por um povo de coração extremamente endurecido, para perceber a ruína que se avizinhava. Jeremias é tradicionalmente então conhecido como o autor do livro de Lamentações. Você pode ver lá no livro de Lamentações e ver a situação, o lamento, o choro, a intercessão
como nós vamos ver na próxima lição, a intercessão de Jeremias para com esse povo, devido ao intenso quebrantamento que ele chegou, vendo a situação do povo e sabendo do juízo que viria sobre esse povo. Você vê Lamentações, por exemplo, capítulo 2, versículo 11, e ele diz lá: já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbada está a minha alma, o meu coração se derramou pela terra, por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalece os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Então, uma situação já de guerra, de invasão, de destruição, de fome, Jeremias está ali no meio, sofrendo por aquele povo, sentindo as dores de Deus, o sentimento de Deus, sentindo ali a tristeza de Deus por trazer o juízo sobre aquele povo que não se arrependia, não deixava os seus maus caminhos. E Jeremias, durante todo o seu ministério, pranteou, chorou realmente, suplicou por aquele povo. Então, apesar do povo ser rebelde, quanto mais, não quererem realmente se arrepender, Jeremias, mesmo assim, continuou intercedendo, porque Deus queria mostrar que estava presente e que haveria uma esperança para o futuro. Se não houvesse nenhum profeta ali, eles seriam destruídos e levados cativos, mas não teriam esperança. Mas não, sempre se lembrava, existia ali Jeremias representando Deus, sabendo que Deus os estava castigando devido à sua idolatria e desobediência, mas que Deus um dia traria paz, traria felicidade, traria ainda uma solução. O seu Messias seria enviado. Nós assistimos hoje tanta gente chorando por dinheiro, enriquecimento, por lágrimas e mais lágrimas derramadas aí, por fama, poder, né? Tanta coisa. Mas nós devemos chorar pela nação, pelo arrependimento, pelo avivamento, pela transformação das vidas. Devemos estar diante de Deus, intercedendo, chorando pelas nações que estão aí caminhando, multidão e mais multidão, caminhando para a morte, para a destruição. Choremos por esses. Essa lamentação, o que significa lamentar? Então, nessa lição que nós estamos vendo aí através de Jeremias, é apelar, pleitear, interceder diante de Deus em favor do pecador. O que é interceder? A palavra intercessão significa paga, né? Em hebraico é paga. Significa colocar-se em lugar de outrem. Então, alguém está numa situação difícil, você vai e entra no lugar dele, perante Deus, pedindo a favor dele. E ao mesmo tempo, indo contra Satanás que está atrapalhando essa vida, que está escravizando essa vida. Isso significa interceder, colocar-se no lugar de outrem. E é isso que nós precisamos fazer pelas pessoas. Moisés, quando Deus disse: eu vou destruir esse povo, ele entrou no meio, se colocou no lugar do povo e intercedeu, pediu pelo povo. Quando Deus diz: vou destruir Sodoma e Gomorra, Abraão entrou aí no meio e disse, e intercedeu, pediu pelo seu sobrinho Ló e pela sua família. Então nós vamos ver, Samuel intercedeu pelo povo, não pediu para Deus destruir aquele povo, não pediu para Deus trazer juízo sobre eles. Vamos ver aí outros exemplos, como Oséias, que intercedia pelo povo. Vamos ver Paulo intercedendo. E nós vamos ver alguns exemplos maus também, como por exemplo, os apóstolos disseram para Jesus: quer Jesus que nós mandemos descer fogo sobre esse povo? E Jesus disse: vocês não sabem de que espírito vocês são. Deus não quer destruir ninguém, não quer matar ninguém. Ele quer restaurar, Ele quer perdoar. E nós temos que interceder, pedir a Deus sempre. Mesmo que muitas vezes nós saibamos que não vai dar resultado. Porque as pessoas são rebeldes, não querem de jeito nenhum se converter. Mas nós temos que interceder, temos que pedir, temos que lutar para que esse povo seja abençoado. Para que pelo menos alguns acordem e achem lugar de arrependimento. É a nossa obrigação.
É o nosso dever orar por todos. Nós vemos Oséias falando: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento de Deus. Não buscavam conhecer a Deus, não buscavam intimidade com Deus, não buscavam a face do Senhor. Nós vamos ver Samuel dizendo: ai de mim se eu não orar por vocês, ai de mim se eu não orar. Ele acreditava que tinha que interceder e intercedia, orava pelo povo.